Tudo bom com vocês? Deixa eu arrumar meu cabelinho aqui que saiu pra fora. Uma boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a essa live de hoje, onde eu vou falar sobre inteligência emocional aplicada aos seus relacionamentos. Um abraço a Irene Dornelles, que está sempre conosco aqui. Irene, um abração, uma boa noite para ti, um abraço a galera toda aí. Galera, vamos lá, vamos conversar sobre inteligência emocional voltada aos relacionamentos. Eu fiz uma enquete hoje no Instagram, entre ontem e hoje, para olhar quais eram as dificuldades que as pessoas tinham. Então, a dificuldade maior que eu vi ali foi na questão dos relacionamentos, as pessoas tendo problemas de relacionamento. Então, graças a isso, eu pensei assim, cara, hoje eu vou levar temas de relacionamento pra galera. Não importa se tu tá solteiro, casado, namorando, a gente precisa manter essa boa inteligência emocional porque ela serve para tudo. Ela serve para a gente lidar com os nossos familiares, com os nossos filhos, com todo mundo. Então, hoje a gente vai falar sobre isso e eu tenho um princípio assim que eu acredito que a inteligência emocional, quando aplicada para uma coisa, ela serve para várias outras. Então, o mesmo princípio ele pode ser aplicado para um relacionamento, como ele pode ser aplicado para alguma coisa que está fazendo na tua vida. Então, vamos lá. Vocês estavam com saudade da live, né? Eu tava com bastante saudade de fazer live. Semana passada parece que estava faltando alguma coisa. Com tantos dias aí fazendo lives que quando a gente para e fica um tempo sem fazer por causa da questão da voz, foi complicado. Mas graças a Deus estamos de volta e vamos estar de volta de maneira mais intensa. Galera, então vamos lá. Então vamos falar sobre inteligência emocional nos relacionamentos. Eu me lembro que eu ficava muito mal, e era uma coisa que eu tinha como pessoa, na minha vida particular, quando eu via alguém mal, ou que eu entrava em alguma situação que eu tava, que tinha alguma briga ou alguma coisa, por causa da minha infância. Na minha infância, assim, a galera, parte dos parentes, o pessoal meio conflitivo, assim. Às vezes eu era uma criança ali com 7, 8 anos, ia pra casa de um primo, ou uma prima lá brincar, e, cara, sempre acontecia alguma coisa, alguma discussão, alguma briga, grito, e na minha família não era acostumado com isso, né? Então isso me deixava muito mal. Me lembro de uma vez que eu era bem pequenininho, comecei a chorar, assim, na casa de um amigo e pedi pra ir embora. Porque começaram ali entre a família a brigar, né? Então tem famílias que não tem estrutura emocional, então é um pandemônio, né? Pai brigando com o filho, aí chega um e aí já começa a bater porta, já começa a gritar, já começa a brigar. Então às vezes as pessoas são criadas em ambientes que não têm inteligência emocional. E eu tinha um ambiente bem diferente na minha casa. Então quando eu me deparava com isso, eu me sentia muito mal, eu me sentia com medo às vezes, né? Então isso na minha vida, quando foi evoluindo, quando eu fui crescendo, me tornando adolescente, quando eu via alguém na escola ou em algum lugar que eu conhecia que tinha alguma mudança emocional muito grande, aquilo me causava um impacto e eu não sabia por quê. E eu não conseguia voltar daquele impacto, eu ficava, sabe, pra dentro, meio contraído, assim. Uma sensação que hoje eu posso dizer que seria um medo, tá? Um medo, com uma angústia, assim. Às vezes com algum amigo, tá se sentindo mal porque tinha terminado com a namorada, alguma coisa assim. E logo, né, pela questão da profissão, pela questão de me conhecer, eu acabei começando aprendendo a lidar com isso. Né? Na verdade, eu aprendi a lidar que muitas vezes a pessoa tá mal, eu deixo ela mal lá no canto dela. Claro que lá no meu trabalho terapêutico, o meu trabalho é receber essa pessoa e tirar ela desse estado. Mas na vida privada, hoje já é uma coisa que não me atinge. Por que eu tô falando isso? Porque hoje na live a gente vai falar sobre isso. Inteligência emocional nos relacionamentos, ela é uma junção entre aprender a reconhecer a emoção do outro. Então, como eu reconheço que o outro tá bem ou tá mal, aprender a lidar com a emoção do outro, e os 4 cavaleiros do apocalipse dos relacionamentos, ou seja, as 4 coisas que acontecem, as 4 piores coisas que acontecem dentro do relacionamento, que termina com os relacionamentos e como vocês lidarem com elas. Então são 4, a crítica, o desprezo,
a defensividade e o muro do silêncio. A gente vai falar sobre isso hoje. Então, os dois últimos pontos da inteligência emocional, se a gente pegar assim, inteligência emocional, né? Então eu primeiro tenho que aprender a reconhecer as minhas emoções, depois aprender a lidar com elas. Então, quando eu sinto tristeza, o que eu faço? Quando eu sinto medo, o que eu faço? Quando eu sinto raiva, o que eu faço? Terceiro ponto é reconhecer a emoção no outro. E vocês conseguem identificar as emoções em outra pessoa? Vocês conseguem olhar para uma pessoa e ver como ela está se sentindo? Vocês têm essa habilidade? Vocês têm esse feeling de entender quando uma pessoa está bem, quando uma pessoa está mal, sem ela falar? Essa é uma habilidade muito poderosa e depois eu vou falar para vocês como é que vocês vão conseguir se vocês não têm essa habilidade. Então é muito importante. Por exemplo, um ano e pouco atrás eu trabalhava numa casa de acolhimento, casa para menores e tal. Então eu estava trabalhando lá e eu tive um problema com o menino. A menina ali de uns 15, 16 anos, o menino era bem complicado, tinha um problema com drogas, esse menino criou um motim ali para me pegarem, para me matarem. Literalmente, assim, era um troço meio pesado. E aí a gente conseguiu que a brigada chegasse, a gente fez todo um processo, esse guri ficou, mandaram esse guri lá para uma fazenda terapêutica, ele ficou lá. E o que acontece? Quarta-feira passada eu saí do estacionamento, eu me dou de cara com o guri. Ele tava na rua, né? Eu imaginei que em algum momento mais cedo ou mais tarde, ele ia fazer 18 anos e ia estar na rua. E aí eu saí, eu olhei pra ele, e aí na hora me veio assim, cara, tem que olhar bem pro rosto dele pra saber como é que ele tá se sentindo. Se ele tá se sentindo mal, ele vai vir querer fazer alguma coisa contra mim. Mas se ele tá bem, ele não vai fazer nada comigo. E eu olhei, foi justo assim, eu olhei e ele falou, tio Vinícius! E abriu um sorriso e me abraçou. Aí eu dei um dinheiro pra ele ali, porque ele tava na rua. Falei com ele, ué, como é que tu tá? Tá bem? Ele, não, tô bem, tô legal, tá, tal. E aí esse pequeno processo, assim, né, eu achei que esse guri ia me encontrar na rua e queria fazer alguma coisa contra mim, ou ia me xingar, ou fazer alguma coisa. Mas só de ter essa leitura de como ele tava, só de olhar pro rosto dele, já me dei conta do que tava acontecendo. E aí eu fui lá e tratei ele bem, inclusive dei até um abraço nele, foi um abraço muito gostoso que ele me deu. Então, às vezes a gente precisa, até por uma questão de sobrevivência, até por uma questão de negócios, uma questão de vida, às vezes até de uma negociação, tu conseguir ler a emoção do outro, entender a emoção do outro. Então, como tu faz isso? Tá? Então, primeiro passo para te poder aprender a reconhecer as emoções do outro. Observe as pessoas do teu cotidiano. Observa assim. Se vai na academia, observa. Desde a pessoa que te recebeu na academia, o recepcionista, o professor, as pessoas que estão na academia, olha para elas. E fica fazendo esse exercício mental de se perguntar como essa pessoa tá hoje. Ela tá bem ou tá mal? Pra ti, depois que tu entender, tipo, a pessoa tá bem, tá mal. Ó, aquele ali tá bem, aquele ali tá mal. Depois eu vou aprofundar, que eu vou ver o que será que essa pessoa tá sentindo. E é muito louco, porque daí tu começa a observar as pessoas. Isso acontece muito quando eu dou palestra, né? Tu consegue observar a pessoa e tu consegue ver exatamente em que tópico de emoção que ela tá. Essa aqui tá triste, essa aqui tá com raiva, essa aqui tá alegre, essa aqui tá grata. Tu consegue ver na pessoa como ela tá se sentindo. Então, primeiro passo, observar as pessoas. Segundo passo, ver se elas estão bem ou estão mal. E o terceiro passo é buscar identificar a emoção que ela tá sentindo. Tu vê uma pessoa bem, o que ela tá sentindo? Ela tá em paz ou ela tá feliz, muito feliz? O que tá acontecendo com essa pessoa? Então, esse é o primeiro passo. E segundo, que é o mais fácil, o primeiro exercício eu fui antididático, eu passei o mais difícil para o segundo mais fácil. O mais fácil é observar as pessoas que você mais convive. Então, se você tem um problema de relacionamento conjugal, se tem um esposo, uma esposa
Observa a pessoa que tu convive e os estados emocionais que ela tem, as emoções que ela tem. Quando tu tá numa convivência a dois, uma convivência familiar, uma convivência que tu conhece, tu tem feeling com a pessoa, tu te dá conta do que ela tá sentindo. Mas sim por olhar, sim por energia, mas sim também porque ela te fala. Então a pessoa chega lá no trabalho reclamando, tu vai ver que ela tá com raiva. Então, porque tu conversa, tu faz uma troca com essa pessoa. Então é observar as pessoas com que tu convive e observar quais estados emocionais elas têm. Isso é uma chave dentro dos relacionamentos. Chave. Porque se tu consegue entender o que aquela pessoa está sentindo e as coisas que elas estão sentindo, tu consegue conhecer ela. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita raiva, tu consegue entender que ela vai ser uma pessoa mais explosiva. E tu consegue, dentro da relação, levar ferramentas, levar algumas formas para lidar com raiva, entender alguns processos. Porque se tu não entende e não aprende a olhar, a reconhecer a emoção do outro, tu acaba caindo na vala comum. O que é a vala comum? Teu marido chegou brabo do trabalho, super estressado porque não deu certo, porque brigou com um colega, e tu vai lá e tu entra na raiva dele. Tu entra naquilo ali. E aquilo ali pode dar uma discussão entre vocês. Tu tá sempre bravo porque isso, porque aquilo. Então, é a questão da empatia. É poder acolher o outro. Que é o segundo tópico que eu vou mostrar para vocês, né? Então, o primeiro tópico é entender qual é a emoção do outro. Às vezes o outro tá triste, o outro tá baixo. Então, tu pode pegar e oferecer uma ajuda, buscar levantar o astral dessa pessoa, levar ela para sair, levar ela para fazer alguma coisa. Tu consegue mexer muitas coisas tendo essa percepção. Bem? E o segundo tópico, então, se eu aprendo a reconhecer a emoção do outro, eu tenho que aprender a lidar com a emoção do outro. Então eu pergunto assim, o que vocês fazem quando vem uma pessoa saindo do sério? Quando tu vê uma pessoa brigando, quando tu vê uma pessoa gritando, o que tu faz? Tu surta, tu fica com medo? Como é que funciona esse processo? Pode me responder aí. Então, muitas vezes, a gente não sabe lidar com a emoção do outro. A gente consegue reconhecer que o outro tá bravo, ou reconhecer que o outro tá nervoso, ou reconhecer que o outro tá mal, e às vezes a gente não consegue ter uma ação para lidar com aquilo. Então é aquela pessoa que vem. Esses tempos eu tive uma situação bem curiosa no meu consultório. Chegou um paciente, tinha marcado a consulta, ele chegou na consulta muito nervoso, e despejou literalmente o que ele estava incomodando ele, né? Que era uma coisa meio secreta até. Ele despejou. E aí eu tentava falar e ele despejava. Eu tentava falar e ele despejava. Não tinha, parecia que aquele problema não tinha uma saída, assim, né? E aí eu, na hora, reconheci a emoção. Eu digo, cara, essa pessoa tá ansiosa. E aí eu peguei e eu só fiz assim, ó. Vou baixar a guarda. Deixei a pessoa falar. Eu fiquei assim, olhando pra ela. Eu calmo. E aí eu saquei. Eu digo, cara, essa pessoa tá aqui só pra falar isso aqui. Ela não tá aqui pra ouvir nada e nenhuma sugestão. Eu vou deixar ela falar. Ela só quer despejar essa emoção. Ela só quer despejar isso. Ela quer se sentir aliviada. Então, esse é o meu papel. Fiquei assim. E o que aconteceu? Essa pessoa soltou. Daí eu perguntei pra ela no final da consulta, como é que tá te sentindo? Como é que tá aí? Ele disse, tô me sentindo muito bem, sabe? Me clareou a mente e tal. E eu falei poucas coisas. Não dei muitos insights, não entrei em alguns pontos. Eu só precisava só me ouvir. Quer dizer, eu só precisava ouvir a pessoa. Então, às vezes, tu precisa ter esse feeling. Eu, como trabalho com as emoções direto, eu já entendo, eu consigo saber onde pausar, onde seguir, onde apertar quando tem que apertar, onde não tem que apertar. Então, consigo ter um manejo por treinamento, por treinar, por trabalhar com isso. Mas no nosso dia a dia é importante a gente ter estratégias para lidar com as emoções dos outros.
Então, estratégias como respirar. Às vezes a pessoa vem, despeja algo em ti, pode ser um problema, ou pode ser uma raiva, às vezes, e aí tu vai entrar, que é o que eu estava ensinando para os meus alunos, vai sair do teu centro, e aí tu tem que recuar, tem que respirar. Então, às vezes, entra no momento de tensão, né? As pessoas ficam tensas ou tem uma tensão. Tu tem que aprender a respirar, manter o controle, manter o teu centro ativo. Depois, outra técnica para lidar com a emoção dos outros, conduzir. Então, às vezes, a pessoa tem uma crise de ansiedade, tá chorando, tá mal. Conduzir às vezes é tirar a pessoa do local, às vezes é dar uma água, às vezes é dar um abraço. Conduzir. Pessoas que geralmente têm algum abalo emocional, alguma coisa emocional, se sentem mal, estão numa situação, precisam às vezes de condução. Que é aquilo, o paciente veio e despejou. E eu respirei, tranquilo, calmo, conduzi. Então, às vezes lidar com as pessoas é condução. É tu saber conduzir o jogo para que isso saia favorável para o teu relacionamento e para os outros. Então, às vezes essa falta de condução, essa falta de empatia, eu quero que o outro esteja sempre bem, dá muito problema. Outra coisa é sair do local, às vezes em discussões. É uma coisa que eu ensino muito em brigas de casal, né? Quem começa uma discussão, começa uma crítica, aquilo vem, as pessoas começam a ficar com raiva, com muita raiva, e aquilo estoura. E aí depois a pessoa se arrepende, cai na culpa, cai na vergonha. Por que eu fui brigar com meu namorado, com a minha namorada? Sair do local é a melhor coisa. Então, eu sempre falo, quando tu vê que o gatilho da raiva tá acionado, tu sai do local. Tá, daqui pra cá nós não vamos mais discutir. Sai, pra caminhar, respirar, arborizar e depois volta pra conversar, no momento que estão mais tranquilo. Outra coisa também é fazer perguntas, né? Então, às vezes a pessoa tá tô mal, tô com raiva. Tá? Por que tu tá com raiva? O que tá te fazendo sentir com raiva? Quais são as soluções? Fazer perguntas, né, pro outro. Porque às vezes tu pode até ajudar o outro a pensar. Quando tu faz pergunta, o outro tá no emocional. Quando a gente faz a pergunta, tu ativa um lado racional na pessoa. Olhando esses dois pontos de vista, nós temos também, aprender a reconhecer a emoção no outro e aprender a lidar com a emoção do outro. Então, tá matada a charada. Então, a gente vai para os 4 cavaleiros do Apocalipse. Vocês conhecem os 4 cavaleiros do Apocalipse? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, tá? Eles são tidos lá no Apocalipse, que são os 4 cavaleiros aí quando o mundo vai acabar. Só que o que acontece? Teve um psicólogo, né, um pesquisador chamado John Gottman, que ele descobriu uma teoria sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então ele pegou casais, colocou escutas, colocou câmeras, fez entrevistas com casais por 20 anos. Para descobrir quais eram os problemas nos relacionamentos dos casais. E ele descobriu 4 problemas. E o primeiro problema é a crítica, certo? O primeiro problema de relacionamento que existe, um abraço a Laura, um abraço a Flora, sejam bem-vindos a essa live. Então, o primeiro problema de relacionamento que existe é a crítica. E eu me lembro que eu atendo individual, já fazem 6 anos, eu amo atender individual, adoro trabalhar, ter os meus pacientes individualmente. Em algum momento, às vezes, a gente chama algum parente, alguma coisa, pra gente ter uma segunda conversa ou para ajudar no processo da pessoa, mas eu amo atender individual. E uma vez eu atendi casal por demanda, tipo, eu tinha uma clínica. E aí precisava de atendimento de casal, a pessoa que atendia casal não podia, me falaram, cara, faça um atendimento de casal aí. Tá, beleza. E aí, me explicaram como é que fazia, eu já tinha uma base da faculdade e fui lá fazer o atendimento de casal. Então era uma sessão o homem e uma sessão a mulher, abraça a Thaís. E aí foi engraçado, daí eu entrei na consulta com a mulher, daí comecei a conversar com a mulher, e a mulher criticou o cara todo o tempo, falou mal do cara, que o cara era isso, que o cara mentia, que o cara traía, que o cara era isso, que o cara era aquilo, babá, e eu anotando ali tudo que ela tava falando. Então, o primeiro processo, escuta. Então,
sentou a paulada no cara, tá, beleza. Ela foi embora. Aí veio o cara. Então, aí veio o cara pra se entender comigo. Aí o que ele fez? Começou a falar, tacar-lhe, crítica nela. Então eram os dois, as consultas em ambos, era um criticando o outro. E aí eu me lembro que, bueno, daí eu ia ter que ter a consulta dupla com os dois e acabaram que até o casal não quis mais a consulta. Então só pra te ter uma noção de como é que era o negócio. E depois quando eu fui estudar a questão do Gottman, eu me dei conta que a questão primeira, né, é a crítica, é um grande problema nos casais. Então envolve ataques pessoais, né, generalizações negativas, então ataques pessoais. Então ou seja, chamar a pessoa de qualquer coisa, falar que ela não é capaz, falar que ela não presta, falar que ela não tem capacidade, ou generalizações negativas em relação ao parceiro, tipo, tu nunca vai conseguir ter um outro amor, tu não presta para isso, tu não serve para ser advogado, médico, parará, tu não consegue estudar, né? Então, ao invés de expressar preocupações específicas sobre um comportamento ou situação. Então, uma coisa é tu dizer pro teu parceiro assim, olha, tô um pouco preocupado com a tua questão profissional, né? Tu não tá bem, tu tem que ser demitido dos teus empregos, tu não consegue, sei lá, te adaptar aos teus trabalhos. É outra coisa tu dizer assim, tu não dá certo em nenhum emprego, tu sempre é demitido, ou te demitem, sempre te faz de vítima. Isso é uma crítica. Então, muitas pessoas, muitos casais, né, eles vão por água abaixo por causa da crítica, porque passam se criticando. Critica a roupa do outro, critica as ações do outro, critica as decisões do outro. Então, acaba que vão virando críticas em cima de críticas. E aí, o processo aumenta com discussões, brigas e violência, o casal começa a se separar, se distanciar, porque se critica muito, porque tu olha muito pro outro ao invés de olhar para ti. Como é que tu resolve a questão da crítica? Em ti, tá? Porque a gente vai falar sobre a tua estratégia. Primeiro, fazer reclamações específicas e não ataques pessoais. Então, se o teu marido deixou a toalha em cima da cama, fala sobre a toalha em cima da cama. Não fala que ele é um desorganizado, tá? A maioria vai falar, tu é um desorganizado. Não, ao invés disso fala assim, olha, eu gostaria que tu não colocasse mais a toalha em cima da cama. Guarda a toalha, estende a toalha, faz qualquer coisa com a toalha, mas eu prefiro que tu não coloque na cama. Então, diferente de tu chamar o cara de desorganizado, diferente de tu chamar a pessoa ou a tua esposa, né, de que ela não se cuida, que ela é relaxada, como dizem, né, aqui no Livramento. Então, use o eu em vez de você para expressar suas preocupações. Então, ao invés de dizer, tu tá desorganizado, pode falar, eu tô me sentindo mal com a tua desorganização. Não tá me fazendo bem a desorganização. Então, muitas vezes tu fala, porque tu faz isso, porque... um abraço ao Mário, um abraço a Isoleta Pereira. Então, muitas vezes, né, então, tu critica o outro, aponta o outro, porque tu isso, porque tu aquilo, porque tu aquele outro, ao invés de falar de como tu tá te sentindo quando o outro faz alguma coisa. Olha, me sinto mal quando tu marca comigo e não sai, ao invés de dizer, tu não consegue cumprir os horários. Então, mudar essa crítica e concentrar-se nos comportamentos, não no caráter do parceiro. Então, às vezes as pessoas, elas cometem erros, não é pelo caráter delas, é pelos comportamentos delas. Então, não é porque teu marido, tua esposa atrasou uma conta que quer dizer que ele é um mal pagador. Às vezes ele esqueceu. Não quer dizer que porque, sei lá, ele esqueceu o teu filho na escola que ele é um péssimo pai. Então, muitas vezes é isso. As pessoas vão criticar. Um abraço ao Gabriel da Argélio. Às vezes as pessoas vão criticar a pessoa.
o caráter da pessoa. E eu ensinar para vocês que isso eu aprendi num livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que toda crítica ela gera uma defensividade. Toda crítica. Tu acha que tu tá fazendo uma crítica construtiva, vai gerar uma defensividade. Se tu não sabe criticar ou pontuar, é o que eu gosto de dizer, dar feedback para as pessoas. Ou seja, feedback é não mostrar o erro, é mostrar o que a pessoa pode melhorar. Então isso é uma coisa que a gente aprende nas empresas, serve para tudo mesmo. Então, é usar esse processo. Depois, o segundo cavaleiro do Apocalipse é o desprezo. Vocês já fizeram chacota do parceiro, ou o parceiro já fez chacota na frente de outras pessoas? Tipo, um abraço a Tamires. Faz chapa, porque essa guria, quando a gente tava viajando, ela esqueceu a mala, sabe? Coisas assim, coisas de fazer... tu chega num almoço de família, por exemplo, que acontece, que tá toda a família e tal, e às vezes o parceiro chega e começa a contar as histórias engraçadas da mulher. Mas tipo zombar, sabe? Desprezar a pessoa. Ou, lá vai de novo a concurseira, tentar fazer concurso de novo. Já é a quinta vez que ela não passa nos concursos. Então, zombar, tá? Então, acontece muito isso, que é o desprezo. Então, eu tenho uma história até pesada, uma colega me contou, que essa minha colega, né? Ela teve um câncer pesado aí, bem complexo, e aí, claro, obviamente, tratamento de câncer, a pessoa vai fazer químio, vai ficar sem cabelo e pá. E aí ela tinha encomendado uma peruca, né, uma peruca normal, pra que ela se sentisse bem com ela mesma, né? Daí ela chegou, botou a peruca e tal, e aí chegou no parceiro dela, foi buscar ela no trabalho, e aí ela, com aquela peruca, ele começou a rir dela. Tua peruca tá ridícula. E aí ela contou, assim, várias vezes, até ela se separar da pessoa, que era assim, era qualquer coisa que a guria fazia. A guria tava de verde, era a chapa que a guria tava de verde. Se a guria tava de vermelho, a chapa que a guria tava de vermelho. Então, todos os dias fazia um insulto. Então, o desprezo refere-se a insultos que a pessoa faz a ti, sarcasmo, zombaria, menosprezo, então menosprezar o teu trabalho. Então, tem cara que coloca ali o negócio pra mulher, né? Uma boutique, alguma coisa, e sempre é ele, né, que faz, a mulher não tem força nenhuma, segundo ele, né, ou qualquer comportamento que demonstre falta de respeito e admiração pelo seu parceiro, né. Então, muitas vezes é aquilo, até com comportamentos com pessoas narcisistas acontece isso, né, o narcisista ele sempre tá te botando para baixo, sempre. Então ele não consegue te ver acima dele. Então, em relacionamentos com narcisista, isso acontece muito, muito desprezo. Então, é a tua formatura. Uma vez eu ouvi uma história, olha só, vou contar uma história pra vocês. A guria foi fazer o TCC, né? Aí ela foi fazer o TCC, tá? Tu sabe, TCC a gente se mata pra fazer e é um momento especial. É um momento especial quando tu vai apresentar o teu TCC, porque tu já concluiu. Geralmente a pessoa faz com todo amor e carinho, tem os feedbacks, é maravilhoso, né? E ela namorava um narcisista. E aí o narcisista, né? A guria tava, tipo assim, a apresentação era 8 horas. Aí ele entrou 8h10 no meio da apresentação da guria, fez uma barulheira na sala, querendo se mostrar, querendo tirar foto, querendo aparecer, não sei o que, tirar foto com ela. Atrapalhou toda a apresentação da guria. Então, só para vocês terem noção, assim, isso é desprezo, isso aqui é o momento da guria. Então eu tenho que fazer a guria brilhar, porque a guria tá comigo. Não eu ficar lá menosprezando a guria, me mostrando melhor, fazendo a pergunta de $1 milhão. Então, o desprezo é isso. O desprezo é esse insulto que a pessoa faz a ti. Então, para isso, cultive a apreciação do parceiro, admiração pelo teu parceiro, pela pessoa que está contigo. Admire os passos. Se deu grandes passos, bata a palma. Se deu pequenos passos, bata a palma também. Vibre com essa pessoa. Essa pessoa é a pessoa que te ama e que tu ama ela. Isso, e aí eu vou... Aqui já tem 3 ferramentas, mas eu já vou fazendo um over-deliver aqui. O Mário vai dizer, é o cara do over-deliver.
também no relacionamento, observe se a pessoa também está te apreciando. Observe se a pessoa está vibrando com os teus resultados. Conta uma boa notícia para ela, para ver como é que ela faz, como é que ela reage. Então, sempre cultive a apreciação e admiração do parceiro e também observe se ele está te admirando. Observe se tu pode contar com ele ou com ela. Observe essa pessoa. Então, muitas vezes tu tá crescendo muito, desenvolvendo muito, sendo uma grande pessoa, fazendo resultado e a pessoa não admira, não te aprecia, não vai numa palestra tua. Quando eu namorava, cara, eu acho que todas as minhas namoradas, eu acho que sem exceção, todas minhas namoradas que eu tive, eu sou muito grato a elas, né? Todas iam nas minhas palestras, nas principais palestras, principais treinamentos. Tive uma namorada minha que foi num treinamento meu, ele assistiu todo o treinamento. Sabe que é 2 dias, 12 horas de treinamento? Então, isso é apreciar o outro. E quando o outro precisa, quando o outro tem uma admiração, eu tive uma namorada uma vez que foi representar na igreja, cantar na igreja. Fui lá, sentei, fui lá assistir de todo o meu coração. Então, fazer esse processo. Praticar comunicação respeitosa e tratar seu parceiro com dignidade, né? Então, às vezes, um erro que as pessoas cometem é, quanto mais íntimo, elas acham que elas podem fazer qualquer coisa contigo. Então, isso é o maior erro que tu pode cometer. Isso eu aprendi e aplico com meus pais. Os pais são as pessoas mais próximas que eu tenho hoje. E o carinho, o cuidado que eu tenho para falar com meus pais é como se eu tivesse o carinho e o cuidado para falar com um paciente meu. Ou com alguém que eu conheço, um amigo de fora. Então, às vezes a gente... é intimidade. Intimidade, se soltar, ser expressivo, ser você mesmo é uma coisa. Agora, tratar o outro mal, tratar o outro com insulto. Uma vez eu me lembro, uma coisa que me chocou, assim, me deixou extremamente incomodado, foi quando eu tava na casa de uma amiga minha e um namorado dela pegou e deu um grito assim com ela. Fulana! Cara, aquilo me deixou muito incomodado. Muito incomodado. E eu vi ele fazendo mais de uma vez. Sabe, é uma coisa que me incomodou. Por quê? Porque não teve uma comunicação respeitosa. Então, gritar com a pessoa, chamar a pessoa de qualquer coisa, não cumprimentar, aquela coisa. E evitar os sarcasmos, os insultos e a zombaria, né? Entre casal se tem as brincadeiras do casal, tá? Se tem brincadeiras íntimas, brincadeiras, assim, bobas, que é necessário, que é importante pro casal. Importante o casal dar risada, se tirar, se imitar, se brincar. Só que desde que seja algo que não seja algo que incomode a pessoa. Porque às vezes tu pega e tu fala de uma intimidade, de uma coisa na frente de outras pessoas, aí deixa teu esposo constrangido. Então, cuidar isso, né? Usar essas brincadeiras entre vocês, né? Ou no ambiente que vocês sintam que vocês podem brincar um com o outro. Tem casal que é disparatado, que brinca com todo o tempo e não leva pro pessoal. Isso não incomoda, né? São casais que estão sempre brincando. São perfis de pessoas mais brincalhonas e elas sempre estão brincando uma com a outra. Só que tem perfis que não. Às vezes tu tem um perfil, o cara é mais engraçadão e a guria é mais séria. Eu sou esse perfil sempre nos relacionamentos. Eu sou o cara que brinca e sempre tem uma pessoa séria do meu lado. E tá tudo bem, tu tem que respeitar. Eu tô falando aí, tô contando os meus rolês do relacionamento aí. Então, vem comigo que é sucesso. Vamos lá. Defensividade. Então, falamos ali sobre a questão do desprezo, defensividade, né? Quem é que tem o hábito de colocar a culpa no outro? Lembra que eu falei das minhas namoradas, que eu tenho uma gratidão enorme por elas, todo o processo? Hoje eu passei por uma namorada minha, uma ex-namorada minha, fui dar uma palestra, ela tava lá. O que eu vou fazer? Então, gratidão às pessoas que estiveram contigo sempre, dependendo da história que vocês tiveram. Mas quem é que tem o hábito de colocar a culpa do outro? Coloca aqui embaixo, tá? Quando termina relacionamento, quando as coisas não dão certo, quando... Cara, tu vai fazer qualquer coisa que não dá certo e que tenha a ver o outro, tu sempre coloca a culpa no outro. E a defensividade é isso. A defensividade é colocar a culpa no outro. Uma vez, eu estava na minha empresa e a gente foi fazer... Tinha 2 comissões sempre. Comissão de marketing, que era chefiada por mim,
mais 2 pessoas e a comissão da diretoria. Olha só a loucura. Aí eu peguei e estava trabalhando com um consultor, um ótimo consultor de marketing, o cara sabia muito. E o cara deu uma ideia pra gente fazer uma campanha, uma promoção de cadastros para pessoas, para clientes. E aí, o que aconteceu? Essa campanha, né, era uma campanha que as pessoas se cadastravam, ganhavam uma sessão lá com um profissional. E só que daí eu expliquei a campanha pro marketing. O marketing, a gente fez a campanha e mandou para a diretoria, e a diretoria aprovou. E a gente colocou o plano em prática, só que nós não avisamos o profissional que estava na ponta. O profissional da ponta ficou brabo, com toda a razão. Só que foi um erro de 7 pessoas. 7 pessoas. E aí deu uma briga, uma treta generalizada, porque o profissional não queria atender, eu entendi. Só que gerou ali entre as pessoas, né, um abraço ao Giovanni Boazan aí, a Ana Michele que entrou agora. E aí deu uma briga. Daí foi um erro de 7 pessoas. Eu poderia ter dito, cara, o erro foi das 7 pessoas. Só que o que acontece? Eu apliquei o princípio da autorresponsabilidade. Quem foi que teve a ideia, quem foi que aplicou a ideia, quem foi que não explicou como tinha que ser, Vinícius. Então, eu assumi aquela culpa daquele momento ali e consegui resolver todas as pontas, né? No fim, a gente acabou fazendo o que tinha que fazer, pedimos desculpa pro profissional, até pagamos, se não me engano, o profissional para ele fazer os trabalhos e tal, mas tudo suave, né? Mas poderia ter sido resolvido de outra forma. Então eram 7 pessoas envolvidas e eu tomei a responsabilidade. A defensividade é quando tu evita trazer a tua responsabilidade e atribui a culpa ao parceiro, né? Então isso inclui a negação, às vezes tu nega a tua responsabilidade, se faz de vítima e revida as críticas. Então muitas vezes, cara, não existe vítima, não existe culpado. As relações, elas são de 2 pessoas. Cada um tem seus erros. Aí tu vai me dizer, uma discussão, ele começou a discussão e ele me xingou. Tá, e tu teve a responsabilidade de receber o xingamento e xingar de novo. Mas eu não xinguei. Bom, tu teve a responsabilidade de não dizer, né, de não colocar o limite na pessoa. Então vocês viram como nos 2 lados, quando tu não tem responsabilidade, o negócio é ruim. Então, a pessoa veio, puxou uma discussão contigo, tu discutiu com ela, tu errou. A pessoa veio, discutiu contigo, te falou o que ela queria e tu não falou nada, tu errou também. Responsabilidade é tua, de não ter saído inteligentemente da situação. Então, para toda situação, todo manejo, por mais que não tenha sido tu que errou, a responsabilidade é tua, de lidar com o erro do outro. No treinamento, a galera que estava no treinamento sabe que a questão de perdoar foi uma questão que foi, uma questão intensa dentro do treinamento. Deu muito pano pra manga, muita discussão positiva, né? Por quê? Porque o outro me fez algo. E eu guardo aquilo ali que o outro me fez. Eu guardo anos por aquilo e eu não consigo andar na minha vida, porque eu guardo. De quem é a responsabilidade pelo problema que aconteceu? Tua. Porque o outro te fez e tu tinha que ter perdoado, tinha que ter soltado daquilo ali da tua vida. Se a pessoa te fez muito mal, tu tem que soltar e liberar essa pessoa, que ela vá morar na Conchinchina, longe de ti. Mas o que tu faz? Tu não perdoa. Então tu carrega a pessoa dentro de ti. Tá bem? Então, para vencer a defensividade, assuma a responsabilidade de expor as suas ações. Uma técnica para falar para vocês, quando vocês... Um princípio de briga que provavelmente possa ter algum erro, algum equívoco teu, tu chega e diz perdão. Né? Primeiro tu assume a responsabilidade. Perdão. E depois vocês vão resolver o problema. Porque existe assim, o evento que aconteceu, um abraço à Agatha. Existe o evento que aconteceu. Existe a tua visão, a visão da pessoa. E existe a resolução. Então, evento, visão,
resolução. O que acontece? As pessoas ficam, quando elas ficam se jogando, elas aumentam o problema e elas não vão para a resolução. Então, quando tu pede perdão primeiro, tipo, deu um desencontro lá de atraso dos dois e os dois perderam o casamento, que eles iam ir, tá? Então, o daqui errou, o daqui se atrasou, mas aí o daqui, perdão. E aí o outro, como assim perdão se fui eu que errei? Perdão se eu errei em alguma coisa. Se eu demorei para ligar o carro e tal coisa. Então tu assume também o teu erro, a tua responsabilidade. Aí o outro, também, desculpa, é porque eu errei, me passei, tô arrumando cabelo. Então às vezes tem problemas que podem ser muito evitados, né? Imagina que em outra situação um atrasou e o outro, porque tu sempre atrasa e cria uma briga e aí não cria resolução, entende? A resolução ela é uma aproximação. O problema e a crítica e a defensividade ela gera uma separação. Então assuma a responsabilidade do teu relacionamento. Por mais que muitas vezes tu possa ter saído não tão legal do relacionamento, ou possa ter sido passado para trás, ter tido algum tipo de traição, algum processo que aconteceu, assume a responsabilidade. O que eu errei nisso aqui? Eu errei na escolha da pessoa? Ok. Pra quê? Pra que tu aprenda com isso e siga em frente. Não se ficar se culpando, tá? Mas entender e seguir em frente. Outra coisa, evite se fazer de vítima e tente compreender as preocupações do outro. Então, muitas vezes a gente se coloca como vítima da situação. E a vítima sempre vai ser a vítima sempre. Tá? Então, vamos pegar um filme de super-herói. Tu olha lá, a donzela indefesa. Tu olha lá, a esposa do Tony Stark, a Mary Jane, né? A esposa do Tony Stark é forte, mas a Mary Jane, né? Então a mulher do Batman, tu olha lá na rua, né? Quando tá aquela cena com figurante, sempre é um figurante sempre da mesma forma. Por quê? Porque a vítima é sempre vítima. Então se tu te coloca como vítima nas situações no geral, sempre tu vai ser uma vítima, tu vai atrair pessoas que vão te fazer de vítima, vão abusar de ti, vão fazer mal pra ti, vão te trair, vão te fazer qualquer coisa. Então, para de ser vítima, assume a responsabilidade, né? Então, aquela pessoa errou comigo, o que eu errei? Eu trouxe aquela pessoa pro meu caminho, trouxe aquela pessoa, confiei naquela pessoa, e agora, eu vou deixar que ela siga fazendo aquilo ali comigo? Então, assumir a responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade de mudar como eu me relaciono. Então, quando eu assumo a responsabilidade, eu consigo ter outros resultados, mudar a forma com que eu lido com as coisas, né? Usar uma comunicação não violenta, então, literalmente assim, expressar as suas necessidades de forma assertiva. Então, o que eu estou precisando, o que eu estou querendo do outro, não preciso colocar culpa. Se eu quero jantar toda sexta-feira, eu não vou ficar dizendo para o outro, por que a gente nunca sai. Não, eu vou dizer assim, vamos jantar sexta-feira. Entendeu? Então, trazer essas suas necessidades. Outro assunto é o sexo, né? A gente não tem sexo há um mês. Sim, mas tu falou, né? Vamos ter sexo? Vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa diferente? Então, levar suas necessidades. E o último é o muro do silêncio. Vocês já deram um gelo numa pessoa? Vocês já deram um gelo em alguém? Tipo assim, vou ficar sem falar. Vou ficar uns dias sem falar com o meu namorado, minha namorada, pra não falar, né? Pra que você dê conta que errou. Isso é um outro problema nos relacionamentos. Eu lembro que eu tinha uma paquerinha da faculdade que eram sempre uns altos e baixos, assim. Tipo, às vezes amava muito, às vezes não amava muito, às vezes gostava muito, às vezes não gostava muito. Eram troços muito altos e baixos. E uma hora os dois queriam, uma outra hora não se queriam, era uma paquerinha, né? Só que eu tinha uma tática com essa paquerinha. Táticas Vini, que era esse gelo. Então, assim, um abraço a Marilene. Quando eu via que ela tava assim num ponto meio que, não tava me querendo muito, tava me evitando, eu pegava e dava um gelo. Aí ela fica assim, enlouquecida, queria saber de mim, mandava mensagem, mandava foto, e eu fazia esse joguinho, assim, sabe? Coisa de guri, 17, 18 anos, né? Bobagem. Então, muitas vezes, dentro do relacionamento, vai fazer isso, tu vai ser um imaturo. Então, toma a consciência que tu não falar com a pessoa não vai resolver nada. Eu sempre ensino a tática de quando tu tá com muita raiva, tu sair do local, tu evitar. Pra quê? Pra que tu te acalme e volte pra resolução. Lembra que a resolução de um problema de casal, ela é assim? Ela é aqui, Ela é um fechamento.
Quando tu não fala e fica dias sem falar e fica dias, eu preciso absorver, cara, tu não tá resolvendo o problema. Às vezes foi uma discussão, uma coisa boba e tu fica 3, 4 dias sem falar com teu esposo, tua esposa. Então, isso não serve para um relacionamento. Por quê? Porque daí tu já vai criando espaço, são 3, 4 dias que tu poderia estar bem, que tu poderia ter resolvido o problema. Então, o muro do silêncio é um grande problema. Então acontece quando tu te retira emocionalmente do relacionamento. É quando a pessoa te diz assim, agora eu não vou fazer mais nada. Tá, eu fui atrás, fiz e aconteci, tu não deu valor, eu não vou fazer nada. Não é assim que se resolvem as coisas. Né? Então, se recusa a se envolver em discussões, ignora a tentativa de comunicação ao outro. Então, às vezes o outro quer vir falar contigo sobre um problema e tu evita, tu não fala. Né? Tipo, e geralmente, em alguns casos, cara, é a pessoa que errou. A pessoa errou, em vez de assumir o erro, fazer aquele processo de responsabilização, não. Fica quieto. E aí deixa o outro discutir, deixa o outro reclamar. Não. Ou sai, né, da discussão, ou não fala, ou não abre esse espaço. Então, cara, não discutir, não resolver o problema, que é, lembra, aproximação, tá? Não vai ajudar em nada, vai só distanciar. Então, quanto mais tu distancia o processo, mais longe vai ficar. Então, tem que aglutinar. Tu pode dar uma distância, como eu sempre explico, se tu tá muito irritado, tu sente que emocionalmente tu tá mal, mas tu dá essa distância e tu avisa a distância. Tipo, olha, eu vou dar um tempo, eu vou sair daqui, eu vou dar uma volta, ou eu vou tirar um dia, dar um tempo, respeita o meu espaço, mas eu vou voltar a falar contigo. Tá? Isso é saudável, diferente de tu virar as costas e não falar mais com a pessoa, que isso é infantilidade. Então, dicas: priorize uma comunicação aberta e honesta no relacionamento. Então, receber o que o outro fala quando se incomoda, falar sobre as coisas que te incomodam, mapear o que incomoda o outro. Cara, mapear o que incomoda o outro é uma chave incrível. Então, às vezes, tu olhar assim, tipo, o que incomoda o outro? Tem tópicos. Então, eu vou olhar aqueles tópicos, vou ver se aqueles tópicos eles têm a ver com infantilidades minhas, comportamentos que eu preciso mudar. Eu vou mudar aquele comportamento, ponto. Tá? Diferente. Uma coisa por exemplo, minha mulher fica de cara comigo porque eu vou jogar futebol toda quarta-feira de noite. Tá, isso aqui não é um check, porque é uma coisa que eu gosto, que me faz bem, eu jogar futebol de noite. Agora, minha mulher fica de cara porque eu jogo futebol, fico bebendo, volto bêbado pra casa e faço barulho e chego tarde em casa. Aí já é uma coisa que precisa mudar, entendeu? Saca? Então, são coisas que tu tem que entender, isso aqui incomoda o outro, isso aqui incomoda o outro, isso aqui incomoda o outro. Tem coisas que não é necessário e que vocês vão precisar dialogar pra ter esse jogo de cintura, e tem coisas que precisam ser mudadas das duas partes. Então aprenda a mudar. Cria um ambiente seguro onde os parceiros se sintam confortáveis para expressar seus sentimentos. Então, tenha um bom espaço para conversar, ter momentos na semana para conversarem sobre as questões. Sempre, quando o outro tiver um problema, tu sempre receber o problema, conversar sobre o problema, né? Sempre ter essa posição mais aberta. E em algum ponto, né, se as coisas, os conflitos não conseguem ser resolvidos, olha aqui, 19, né, por incrível que pareça, novamente horas iguais, que legal. E ontem eu vi 19 também. Buscar um aconselhamento e uma terapia de casal, maravilha. Então, galera, eu quero fazer uma meditação com vocês aqui, pra gente encerrar, tá? Fazer uma meditação focada no amor, na conexão com o amor aqui. Vamos fazer uma meditação de 5 minutos aí, power, para vocês conectarem com a essência do amor. Para aplicar isso aqui que a gente está falando, a gente precisa conectar com a essência do amor. Se a gente não está conectado na essência do amor, a gente não consegue empatizar com o outro, a gente não consegue tocar no outro, a gente não consegue perdoar, a gente não consegue... A gente cria bloqueios em relação à pessoa. E quando a gente está na frequência do amor,
a gente consegue estar mais aberto para isso. E para a gente estar mais aberto, a gente precisa tá aqui, ó, desbloquear aqui, para que a gente possa fazer uma mudança. Eu vou botar aqui uma frequência. Vamos lá. Vocês que estão aí, vão para sentem num lugar confortável. Podem fechar os olhos, se quiserem deixar o celular virado para cima. Isso. E agora eu vou pedir para que vocês façam o seguinte movimento. Coloca a mão bem aqui assim no coração. Isso, bem aqui no externo. E vão dando algumas batidinhas. Vai dando umas batidinhas. E vai respirando bem profundamente. Segue dando as batidinhas. Respira. Inspira 1. Inspira 2. Inspira 3. Agora vocês vão imaginar uma cor vermelho ou rosa, aquele rosa bebê. Vou imaginar na frente de vocês como se fosse uma luz. E nessa luz, vocês vão levar todos os pensamentos de amor que vocês tenham. Pode seguir tocando no coração, aqui, no meio, no externo. Isso. Vou imaginar todos os pensamentos de amor ou de amorosidade que vocês têm. Tragam memórias de momentos que vocês se sentiram amados, se sentiram carinhados. Sabe quando aquela vovó fazia aquele bolo maravilhoso para vocês, para esperar vocês? Ou aquele presente que vocês ganharam do pai de vocês que representa muito amor? Um abraço de alguém querido. Pode soltar, pode parar de tocar no coração. Ou aquela pessoa que te olhou com amor. Sabe que tem pessoas que olham pra gente com amor? Elas conectam, elas têm tanto amor dentro delas que elas, só que no olhar delas tu vê que elas têm amor. Pessoas são assim, animais são assim. Às vezes o teu animalzinho, teu de estimação, ele te olha com aquele olhar assim profundo de amor. Eu gosto às vezes quando eu dou palestra de olhar para os olhos das pessoas e às vezes tu vê algumas pessoas com um olhar de amor. Então, imagina essas pessoas que te olharam com amor, com carinho. Imagina que esses olhares, essas memórias vão indo tudo para essa bola vermelha ou rosa bebê. Ela vai ganhando força, ela vai ganhando forma. Agora tu vai repetir comigo. Eu me conecto com a frequência do amor. Eu me conecto com a frequência do amor. Eu me conecto com a frequência do amor. Quando a gente fala coisas, a gente está avisando o nosso sistema que a gente está pronto para aquilo. Agora imagine que essa luz ela está vindo em tua direção, tomando a tua cabeça, tomando os teus olhos. Tu sente que essa energia vermelha ou rosa está tocando no teu peito, que está girando, sentido horário, anti-horário, e está passando por todo o teu corpo. É como se fosse uma energia que ela expande do teu peito para as extremidades do teu corpo. Repete comigo, eu me conecto com a frequência do amor. Eu estou aberto à frequência do amor. Eu estou desbloqueado para o amor. Eu me desbloqueio para o amor. A cada dia mais, eu amo mais. A cada dia mais, eu me amo mais. A cada dia mais, eu me conecto mais. Observe essa luz. Sinta essa luz. Sente essa luz 2 vezes mais. Sente essa luz 3 vezes mais. Sente essa luz 4 vezes mais.
5 vezes mais, 6 vezes mais. Vai sentindo essa luz tomar o teu corpo. E agora tu vai sentir que essa luz vai se espargir para todos os cômodos da tua casa. Começando pelo lugar onde tu tá, passando pelo teu quarto, passando pelo quarto dos teus filhos, passando pela tua sala, passando pelo teu banheiro, passando, se tu mora em apartamento, passando pelo teu condomínio. Imagina que essa luz está passando pelo tua quadra. Imagina que essa luz vai passando e vai emanando essa energia do amor para todo mundo que está no planeta Terra. Imagina que o nosso planeta está coberto dessa camada. Repete comigo mesmo. Eu me conecto com o amor, eu me desbloqueio com o amor. Eu vibro na frequência do amor. E aos pouquinhos você pode abrir os olhos e me contar aqui nos comentários como é que foi essa experiência para vocês. Vocês gostaram dessa experiência? Foi legal? Conta aqui embaixo. Pode falar, que eu sei que tem uma galera aí me assistindo. Maravilha, fizemos uma reconexão aqui com o amor, com esse sentimento, com essa frequência. Vamos para essa frequência com muita força, muito fôlego. E gurizada, muito obrigado a todos vocês. Amanhã tem live, deixa eu ver se a gente vai bater no horário das 7h30, das 6h30, sim. Amanhã tem live de novo 6h30 amanhã, com outro tema, com outro tópico. Não esqueçam de curtir essa live e compartilhar com o máximo de pessoas possível. Um beijo, coração. Muito obrigado, Mari, eu te amo também, minha querida amiga. Se cuida. Gratidão. Para mais conexões como essa. Beijão!